um CEO milionário é desafiado por uma entregadora de comida e se apaixona perdidamente. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. Sarah Evans pedalava como se sua vida dependesse disso e, de certa forma, dependia. Seu turno na empresa de entregas estava quase no fim, mas este último pedido estava demorando mais do que o esperado. Vamos, ela murmurou, desviando de um pedestre distraído que caminhava a passos de tartaruga enquanto digitava em seu celular. Finalmente, ela chegou a Smith e Associates, um escritório de advocacia tão chique que até a recepcionista parecia ter saído de um comercial de perfume francês. Assim que as portas do elevador se abriram, um grupo de advogados entrou apressado, absorto em uma conversa sobre uma reunião importante. Provavelmente algo sobre contratos milionários, não sobre como fazer para pagar as contas no fim do mês, como ela. Sarah entrou apressada logo atrás deles, esgueirando-se pelas portas que se fechavam como uma ninja das entregas. Perfeito, ela sussurrou para si mesma. Mas então, outro homem entrou. Ele tinha um ar sério, um terno impecável e cabelo perfeitamente penteado. E naquele exato momento, o elevador emitiu um bip agudo e alto. Bip. Bip. Um dos advogados verificou o painel digital e arregalou os olhos. Atingimos o limite de peso. O grupo trocou olhares. Um deles virou-se diretamente para Sarah. Alguém precisa sair. Sarah piscou. Ok, quem foi o último a entrar? Ela olhou diretamente para o homem impecavelmente vestido. Era ele. O homem ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso por ser apontado tão diretamente. Eu. Sim, se alguém tem que sair, deveria ser a última pessoa que entrou. Etiqueta básica de fila. Bom ponto, murmurou um advogado ao lado dele. Mas antes que o homem de terno pudesse sair, ele cruzou os braços. Eu não vou sair. Preciso subir. Sarah cruzou os braços também. Ótimo, eu também, e minha entrega é tão importante quanto sua reunião, então. Os advogados trocaram olhares constrangidos, sem saber o que fazer. Senhorita, por favor, pegue o próximo. São só alguns minutos. Alguns minutos podem me custar minha entrega. Você está falando sério? Sim. Porque eu deveria ser a única a sair e não ele. Ela apontou para o homem de terno novamente, que agora tinha um leve sorriso irônico, como se estivesse realmente gostando daquilo. Porque ele é Nicholas Smith, o CEO desta firma. Sarah piscou. E daí? CEOs também podem esperar, certo? Silêncio. Então Nicholas sorriu, olhando diretamente para ela. Você tem coragem. Eu tenho uma entrega para fazer. E eu tenho uma empresa para administrar. Os advogados suspiraram em frustração. Finalmente, um deles saiu. Pronto. Agora parem de discutir. As portas se fecharam e o elevador começou a se mover. Sarah olhou para Nicholas. Aposto que você conseguiu seu título de CEO discutindo com as pessoas até elas desistirem. E aposto que você seria uma ótima advogada. Sarah bufou. Porque todo mundo vive dizendo isso. No 28º andar, os advogados saíram primeiro, ignorando Sarah completamente. Nicholas foi direto para seu escritório, enquanto Sarah foi entregar o pedido. Quando ela verificou o nome do destinatário, congelou. Não. Ela respirou fundo, esperando que fosse apenas um erro do sistema. Mas não era. Ela bateu na porta, já se preparando para a conversa constrangedora que viria. Nicholas ergueu os olhos, genuinamente surpreso ao vê-la. Você de novo. Sarah forçou um sorriso tão rígido que poderia ser considerado fraudulento. Sim. Pequenas ironias da vida. Aqui está a sua comida, Sr. CEO, que não pode esperar por um elevador. Ela colocou a sacola na mesa dele com um pouco mais de força do que o necessário. Nicholas conteve o riso. Parece que estávamos destinados a cruzar caminhos mais de uma vez hoje. Ou talvez eu tenha sido amaldiçoada pelo deus do azar. Ele pegou a sacola e a estudou por um momento. Você é uma ótima oradora. Já pensou em fazer algo além de entregar comida? Sarah estreitou os olhos. Porque todo mundo vive dizendo isso. Porque você é perspicaz, inteligente e incrivelmente ousada. Isso é raro. Eu estudei direito por um tempo, mas tive que largar. Por quê? Ela desviou o olhar. Motivos pessoais. Ela cruzou os braços. Olha, se você está prestes a me dar algum discurso motivacional, eu passo. Nicholas riu. De jeito nenhum. Ele pegou um pedaço de papel,
rabiscou algo e deslizou pela mesa. Este é um caso simulado. Um funcionário foi demitido sem justa causa. Como ele pode lutar contra isso? Sarah pegou o papel e leu. Sério? Você está me testando agora? Estou curioso. Sarah revirou os olhos, mas não conseguiu resistir ao desafio. Depende do contrato e do tempo de serviço. Se a demissão foi sem aviso prévio, ele pode ter direito a uma indenização de acordo com as leis trabalhistas. Se houver uma cláusula específica no contrato, ele poderia alegar quebra de acordo. Nicolas observava com um brilho nos olhos. Você tem talento. Sarah franziu a testa. Isso foi um teste. Foi. E você passou. Ela bufou. Ótimo. Posso ir agora? Nicolas pegou a bolsa térmica de comida dela antes que ela pudesse se levantar. Se você quer um emprego melhor do que entregar comida, venha ao meu escritório amanhã. Vamos conversar. Sarah arqueou uma sobrancelha. Você está me oferecendo um emprego. Estou te oferecendo uma chance. O que você faz com ela é por sua conta. Sarah pegou o cartão dele e saiu sem dizer uma palavra. Nicolas observou sair, um sorriso curioso nos lábios. Aquela garota não era comum, e ele queria descobrir exatamente do que ela era capaz. Sarah não tinha certeza do que era pior, o fato de ter sido testada sem aviso prévio, ou o fato de que, de alguma forma, ela havia passado. Depois de sair do prédio da Smith e Associates, ela olhou para o cartão de Nicolas como se fosse um bilhete de loteria premiado. Só que, em vez de milhões, o prêmio era um emprego misterioso trabalhando ao lado de um CEO exigente. Ela suspirou. Se eu continuar nesse ritmo, vou acabar assinando um contrato sem ler as letras miúdas. Quando chegou em casa, Mia, sua colega de quarto, já estava no sofá, comendo pipoca e assistindo a um reality show. Então, como foi sua batalha com os advogados? Sarah se jogou na poltrona. Fui demitida, discuti com o CEO e agora ele está me oferecendo um emprego. Os olhos de Mia se arregalaram. Espera, o cara do elevador. O próprio. Mia piscou, depois estalou a língua. Se isso fosse um romance clichê, vocês dois estariam casados até o final do ano. Sarah pegou uma almofada e jogou na amiga. Isso é a vida real, Mia. Eu só quero pagar minhas contas. E o que você vai fazer? Sarah olhou para o cartão de Nicolas novamente e respirou fundo. Acho que vou. Não tenho nada a perder. Sarah respirou fundo antes de entrar no prédio. Desta vez, sem bolsa de comida, sem uniforme de entrega, sem cheiro de comida para viagem. Ela estava vestida o mais profissionalmente que seu orçamento permitia. Uma blusa azul clara, calças pretas e um par de sapatos que provavelmente lhe dariam bolhas se ela andasse muito. A recepcionista a reconheceu imediatamente. Você de novo. Sarah sorriu. Sem elevadores lotados desta vez. A mulher riu e pegou o telefone. Sr. Smith. Sua convidada está aqui. Após uma breve pausa, ela assentiu. Pode subir. Sarah foi direto para o escritório de Nicolas. Desta vez, quando as portas do elevador se abriram, ninguém lhe disse para sair. Quando ela entrou, Nicolas estava sentado atrás de sua mesa, como se já soubesse que ela viria. Ele sorriu ao vê-la. Bem-vinda ao escritório, Sarah. Eu ainda não aceitei nada. Então por que você está aqui? Sarah cruzou os braços. Curiosidade. Nicolas arqueou uma sobrancelha. Ótimo. Então, sente-se. Sarah hesitou, mas acabou sentando na cadeira em frente a ele. Nicolas pegou um arquivo e o colocou sobre a mesa. Aqui está seu primeiro desafio. Sarah pegou o documento e o folheou rapidamente. Espere. Isso é um contrato real? Sim. E você quer que eu revise e me diga se há algo errado? Sarah estreitou os olhos. Isso ainda parece um teste. Nicolas sorriu. Claro que é. Mas é assim que você vai aprender. Sarah bufou, mas pegou uma caneta e começou a ler. 3 minutos depois, ela já estava marcando várias cláusulas. Nicolas observava, com um divertimento disfarçado em sua expressão. Encontrou alguma coisa? Sarah ergueu os olhos. Se a parte contratante não cumprir o prazo, a taxa de penalidade será determinada a critério do contratado com base no que for mais conveniente. Ela olhou para Nicolas. Isso basicamente dá ao contratado o direito de cobrar o que quiser. Nicolas assentiu. E isso é legal?
Sara deu um pequeno sorriso irônico. Legal? Sim. Ético? Nem um pouco. Nicolás soltou uma pequena risada. Gosto do seu jeito de pensar. Sara cruzou os braços. Então, eu passei no segundo teste. Nicolás se levantou e estendeu a mão. Se você aceitar o emprego, esta será a sua rotina diária. Sara hesitou por um segundo. Então ela apertou a mão dele. Eu aceito. Mas nada de café. Nicolás sorriu. Veremos. Sara foi apresentada ao escritório como nova assistente de Nicolás. Os murmúrios começaram imediatamente. Essa é a garota do elevador. Sim. Ele realmente a contratou. Mas ela era uma entregadora. Sara revirou os olhos. Ótimo. Meu apelido já está definido. Lena, a secretária de Nicolás, sorriu. Não se preocupe. Eles vão esquecer em algumas semanas. Ou lembrar para sempre. Lena riu. Vamos. Vou-te mostrar onde você vai trabalhar. Sara foi levada a uma mesa perto da de Nicolás. Aqui está seu espaço. Você pode começar organizando esses arquivos. Sara olhou para a pilha de papéis. Isso é um castigo. Não. Este é um dia normal. Sara suspirou e começou a ler os documentos. 15 minutos depois, ela já havia encontrado 2 erros graves. Ela pegou uma caneta e começou a marcar as inconsistências. Nicolás passou por ali e parou quando viu suas anotações. Você já encontrou erros. Sara ergueu os olhos. Se eu for demitida por corrigir contratos ruins, me avise agora. Nicolás riu. Relaxe. Você está fazendo exatamente o que eu esperava. Sara soltou um suspiro de alívio. Ótimo. Porque já estou na metade do segundo contrato. Nicolás observava, impressionado. Nesse ritmo, você estará me dando ordens em breve. Sara sorriu. Não duvido disso. Ela rapidamente percebeu que nem todos estavam felizes com sua presença ali. Heitor Reynolds, um advogado mais experiente, a observava com desconfiança desde que ela chegou. Na hora do almoço, ele finalmente decidiu confrontá-la. Você sabe que não merece estar aqui, certo? Sara arqueou uma sobrancelha. Ah. E quem decide isso? Você. Eu estudei por anos para estar aqui. Você estava entregando comida na semana passada. Sara sorriu. E mesmo assim, Nicolás me contratou. O que isso diz sobre você? Heitor ficou vermelho. Vamos ver quanto tempo você dura. Sara inclinou a cabeça. Se quiser apostar, estou dentro. Naquele momento, Nicolás apareceu. Se vocês terminaram com essa disputa de egos, temos um cliente esperando. Sara seguiu Nicolás, um sorriso vitorioso no rosto. Heitor ficou para trás, claramente frustrado. Mas Sara sabia que esta era apenas a primeira de muitas batalhas naquele escritório. Ela ainda estava tentando entender o fato de que, apenas uma semana atrás, estava entregando comida e agora era assistente pessoal do CEO de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. Se alguém tivesse-lhe dito que isso aconteceria, ela teria rido na cara deles. Mas lá estava ela, sentada em sua nova mesa, revisando contratos enquanto recebia olhares de julgamento de alguns advogados que claramente não estavam felizes com sua presença. Ela não se importava. Bem, na verdade, ela se importava um pouco. Mas ela nunca demonstraria. Nicolás passou por sua mesa com uma pasta na mão. Você terminou os contratos que eu te dei. Sara pegou a pilha de papéis e arqueou uma sobrancelha. Se você quer que eu os revise no escuro e de olhos fechados, posso fingir que sim. Ele riu. Pegue esta pasta. Temos uma reunião com um cliente importante em 10 minutos. Os olhos de Sara se arregalaram. Espere, eu vou a uma reunião. Nicolás deu de ombros. Se você quer aprender, precisa ver como as coisas funcionam na prática. Ela pegou a pasta, endireitou a postura e o seguiu pelo corredor. Era engraçado como, mesmo não sendo advogada, ela sentia que pertencia mais ali do que alguns que a desprezavam. Quando entraram na sala de reuniões, encontraram um homem de meia idade em um terno escuro sentado com uma expressão séria. Ele olhou para Nicolás, depois para Sara, claramente surpreso. Quem é esta? Nicolás sentou-se e gesticulou para Sara fazer o mesmo. Minha assistente. Sara Evans. O homem franziu a testa. Assistente. Eu esperava alguém mais experiente. Sara sorriu e cruzou os braços.
Engraçado, eu esperava clientes mais educados. Nicolas reprimiu o riso enquanto os olhos do homem se arregalavam. O quê? Ela abriu a pasta e deslizou um contrato em direção a ele. Vamos direto ao ponto, Sr. Martínez. Você quer renegociar a cláusula de rescisão no contrato da sua empresa, correto? O homem estreitou os olhos, claramente desconfiado. Sim. Sara deu um sorriso paciente. O problema é que, se você fizer do jeito que sugeriu, estará abrindo a porta para outros usarem o mesmo argumento contra você. Você não quer isso, quer? O homem encarou o documento, sua carranca se aprofundando. Nicolas cruzou os braços e olhou para Sara com divertimento. E qual é a solução, Sara? Ela pegou uma caneta e circulou uma seção do contrato. Ajuste esta parte aqui, garantindo que quaisquer alterações na cláusula de rescisão só possam ser aplicadas em situações específicas e pré-definidas. Isso evita brechas. Sr. Martínez olhou para Nicolas. Ela sempre foi assim. Nicolas sorriu. Desde o primeiro dia. O homem balançou a cabeça e soltou um suspiro. Bem, eu gosto de quem vai direto ao ponto. Vamos seguir em frente com isso. Sara manteve uma expressão neutra, mas por dentro, queria comemorar. Sua primeira reunião, e ela já havia resolvido um problema antes que se transformasse em um processo judicial. Ao saírem da sala, Nicolas olhou para ela com aprovação. Se você continuar assim, vai acabar tomando o meu emprego. Ela deu de ombros. Não se preocupe. Deixarei você com o cargo de vice-presidente. Ele riu. Venha comigo. Temos outra coisa para resolver. Sara o seguiu pelos corredores até uma grande sala de conferências onde vários advogados estavam envolvidos em uma discussão acalorada. Isso não vai funcionar, um deles retrucou. Se não encontrarmos uma solução, nosso cliente perderá milhões, outro rebateu. Nicolas entrou, e a sala ficou em silêncio. Vocês todos parecem perdidos. Um dos advogados, Heitor, que já havia deixado claro que não gostava da presença de Sara ali, levantou-se com uma expressão irritada. Temos um caso complexo e estamos empacados. Nicolas pegou uma pasta de um dos advogados e a jogou sobre a mesa. Vamos ver se minha nova assistente tem uma ideia. Todos os olhos se voltaram para Sara, e ela sentiu o peso das expectativas deles sobre seus ombros. Ela pegou o documento e começou a ler rapidamente. O caso envolvia uma empresa tentando rescindir um contrato sem pagar a multa, alegando falha na prestação do serviço. Ela ergueu os olhos. Há prova concreta da falha? Um dos advogados respondeu. A empresa diz que sim, mas os documentos que forneceram não são fortes o suficiente para provar. Sara folheou mais algumas páginas, depois sorriu. Aqui está a saída de vocês. Heitor cruzou os braços. Vamos ver o que a entregadora tem a dizer. Sara ignorou seu tom zombeteiro. Se a empresa quer rescindir o contrato sem pagar a multa, precisa provar que houve uma falha grave no serviço. Mas, neste caso, como os documentos deles não são suficientes, podemos argumentar que cancelar unilateralmente o contrato sem pagamento constitui quebra de contrato. Nicolas sorriu. Exatamente. Os advogados trocaram olhares, e até Heitor pareceu surpreso. Isso pode realmente funcionar. Nicolas olhou para Sara com uma expressão satisfeita. Muito bem, Evans. Parece que você está pegando o jeito. Ela cruzou os braços e sorriu ironicamente. Estou apenas começando. Quando todos saíram, Nicolas encostou-se na mesa e a estudou. Você sabe que está deixando algumas pessoas desconfortáveis aqui, certo? Sara revirou os olhos. Ah, você notou. Pensei que eles estavam amando minha presença. Ele riu. Você é boa. Você é boa, Sara. Melhor do que muitos aqui. Mas isso também significa que algumas pessoas tentarão te derrubar. Ela estreitou os olhos. Você está tentando me assustar. Não. Estou te preparando. Ela suspirou. Não se preocupe. Já passei por coisas piores. Nicolas a observou por um momento antes de sorrir. Ótimo, porque tenho a sensação de que as coisas estão prestes a ficar ainda mais interessantes por aqui. Sara sorriu. Mal posso esperar. Ela se virou para sair, mas Nicolas chamou de volta. Ah, mais uma coisa. Ela parou e olhou para ele. O quê? Ele jogou uma pasta para ela. Seu próximo desafio, e desta vez, quero que você apresente a solução diretamente ao cliente. Sara olhou para a pasta, depois de volta para ele. Você realmente gosta de me testar, não é?
Nicolas sorriu. E você realmente gosta de me surpreender? Ela segurou a pasta e saiu da sala, sentindo que aquilo era apenas o começo de algo muito maior do que ela imaginava. Nicolas a observou sair, um sorriso no rosto. Isso vai ser divertido. Sara ainda não sabia, mas acabara de se tornar uma peça-chave naquele escritório, e algumas pessoas não gostariam nada disso. Mas uma coisa era certa. Ela não ia desistir. Ela nunca desistia. Sara saiu do escritório de Nicolas, sentindo o peso da pasta que ele lhe dera. Era um novo desafio, e ela sabia que este teste não era apenas sobre suas habilidades técnicas. Era também sobre como ela lidaria com a crescente tensão no escritório. Desde que começara a trabalhar ali, notara os olhares desconfiados e os sussurros nos corredores. Alguns achavam que ela era uma piada. Outros a viam como uma ameaça. Ela não se importava. Ou pelo menos, tentava não se importar. Ela sentou-se à sua mesa e abriu a pasta, lendo cuidadosamente os documentos. O caso era uma disputa contratual entre uma empresa e um fornecedor, alegando quebra de contrato. A empresa queria rescindir o acordo sem pagar indenização, argumentando que o fornecedor havia perdido prazos. O problema? O contrato não era tão claro quanto deveria, deixando brechas que poderiam favorecer qualquer um dos lados. Sara respirou fundo. Isso não ia ser fácil. Ela tinha que preparar seu argumento e apresentá-lo diretamente ao cliente. Isso significava que não havia espaço para erros. Se ela falhasse, estaria dando a seus críticos exatamente o que eles queriam, uma desculpa para dizer que ela não pertencia ali. Ela passou a manhã inteira analisando o contrato, tomando notas e cruzando informações com outros documentos anexos ao caso. Não era apenas sobre entender a lei. Era sobre entender como as palavras no papel poderiam ser usadas a favor do cliente. Antes que percebesse, já era hora do almoço. Ela se levantou e foi para a cafeteria do escritório, onde algumas mesas estavam ocupadas por advogados envolvidos em conversas animadas. Assim que entro. Notou os olhares. Alguns a ignoraram completamente, enquanto outros sussurravam para seus colegas. Ela pegou um café e um sanduíche, tentando ignorar os murmúrios ao seu redor. Mas então, a voz de Heitor, claramente não fã dela, ecoou pela sala. Então, a estrela em ascensão do escritório já está se preparando para seu grande desastre. Sara respirou fundo antes de se virar para encará-lo. Heitor estava sentado com outros dois advogados que riam baixinho. Se por grande desastre você quer dizer o inevitável sucesso do meu trabalho, então sim, estou-me preparando. Seus colegas riram, mas Heitor manteve os olhos fixos nela. Vamos ver se Nicolas continua te protegendo depois que você cometer um erro grave. Sara tomou um gole de seu café e sorriu. Engraçado, Heitor, você parece muito preocupado com minha carreira. Talvez devesse focar na sua. Ou está com medo de ficar para trás? O riso na mesa dele parou. Heitor olhou para ela, claramente irritado, mas não disse nada. Sara apenas sorriu e se afastou, sentindo que havia vencido outra pequena batalha. De volta à sua mesa, ela passou a tarde refinando seu argumento. Ela sabia que havia encontrado uma abordagem forte para defender o cliente, mas precisava ter certeza de que tudo estava perfeito. Quando terminou, era quase o fim do expediente. Ela caminhou até ao escritório de Nicolas, bateu na porta e entrou. Ele ergueu os olhos do computador e sorriu. Então, você está pronta. Sara colocou a pasta na mesa dele de sim, e acho que o cliente vai gostar do que preparei. Nicolas pegou os papéis e começou a ler. Enquanto os examinava, seu sorriso aumentou. Você identificou exatamente onde estavam as fraquezas. Argumento forte. Sara cruzou os braços. Então, quando é a reunião? Nicolas verificou o relógio. Amanhã de manhã. Espero que esteja preparada. Ela sorriu ironicamente. Eu sempre estou. Na manhã seguinte, Sara chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Ela revisou seus materiais uma última vez antes de ir para a sala de conferências. Nicolas já estava lá, junto com o cliente, Sr. Wallace, um empresário de meia-idade com um olhar penetrante. Sr. Wallace, esta é Sara Evans, minha assistente. Ela apresentará a análise do caso. Wallace olhou para ela, visivelmente surpreso. Ela. Você tem certeza? Sara conteve um sorriso. Ela estava acostumada a esse tipo de reação. Tenho certeza, senhora doutora. Wallace, e até o final desta reunião, você também terá. Ele pareceu intrigado, mas assentiu. Sara abriu sua pasta e começou sua apresentação. Ela explicou calmamente os pontos fracos do contrato,
destacou falhas nos argumentos do fornecedor e propôs uma estratégia que colocaria a empresa do Sr. Wallace em uma posição forte sem violar nenhuma cláusula. Quando ela terminou, o cliente permaneceu em silêncio por alguns momentos, estudando os papéis à sua frente. Finalmente, ele sorriu. Impressionante. Você tem talento, jovem. Nicolas sorriu. Eu disse que ela era boa. Sarah manteve sua postura profissional, mas por dentro, sentiu uma onda de satisfação. Ela sabia que tinha feito um ótimo trabalho. Sr. Wallace levantou-se e estendeu a mão. Estou convencido. Vamos seguir com esta estratégia. Sarah apertou a mão dele com firmeza. Ótima escolha. Quando a reunião terminou, Nicolas esperou até que todos tivessem saído antes de se virar para Sarah com um sorriso satisfeito. Você realmente gosta de surpreender as pessoas, não é? Ela encolheu os ombros. Eu apenas faço meu trabalho. Ele olhou para ela por um momento, depois assentiu. Continue assim, Evans. Sarah saiu da sala sentindo-se realizada, mas sabia que isso era apenas o começo. Se ela realmente quisesse se estabelecer ali, teria que continuar provando seu valor todos os dias, e era exatamente isso que pretendia fazer. Vamos fazer um joguinho com quem só lê os comentários. Digite McDonald's nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Sarah saiu da sala de reuniões sentindo uma mistura de alívio e excitação. O cliente havia aceitado seu argumento sem hesitar, e Nicolas parecia satisfeito com seu desempenho. Mas ela sabia que, no escritório, isso não significava que as coisas ficariam mais fáceis. Pelo contrário, Heitor e os outros que ressentiam sua presença provavelmente estavam ainda mais irritados. Ela voltou para sua mesa e se deixou cair na cadeira, soltando um longo suspiro. Lena, que estava organizando alguns papéis na mesa ao lado da dela, olhou para ela com um sorriso divertido. Você está com aquela cara de vitoriosa. O que aconteceu? Sarah sorriu. Digamos apenas que outro cliente me subestimou e saiu impressionado com meu trabalho. Lena riu. Isso vai virar um hábito. Sarah arqueou uma sobrancelha. Espero que sim. Mas tenho a sensação de que quanto mais eu acerto, mais algumas pessoas por aqui ficam desconfortáveis. Lena parou por um segundo e suspirou. Bem, você não está errada. Muita gente acha que você não deveria estar aqui, mas sabe qual é a parte boa? O quê? Eles só se sentem ameaçados porque você é realmente boa. Sarah riu. Essa é uma forma de ver as coisas. Mas antes que pudesse continuar a conversa, um e-mail apareceu em sua tela. Era um pedido de reunião para o final da tarde. O assunto: avaliação de desempenho da equipe. Sarah franziu a testa. Isso é normal. Lena olhou para a tela e suspirou. Não exatamente. Avaliações acontecem, mas geralmente são individuais com os supervisores. Uma reunião de grupo como esta parece suspeita. Sarah soube imediatamente que não era apenas uma avaliação de rotina. Provavelmente era Heitor ou outro advogado tentando colocá-la em uma saia justa. Nicolas apareceu do nada, como se tivesse sentido sua preocupação. Vi que te chamaram para a reunião. Sarah assentiu. Alguma ideia do que eles estão tramando? Nicolas cruzou os braços. Tenho uma boa suspeita. Eles estão tentando fazer parecer que te contratar foi um erro. Sarah respirou fundo. E você acha que eles vão conseguir? Nicolas sorriu. Não, porque eles ainda não sabem com quem estão lidando. Sarah sorriu ironicamente. Gosto dessa confiança. Nicolas entregou-lhe um arquivo. Antes da reunião, quero que você dê uma olhada nisso. É um caso que pode te interessar. Ela pegou o documento e começou a ler. Era um processo de demissão sem justa causa, um caso em que um funcionário havia sido demitido sem motivo ou aviso prévio. Mas a parte interessante. O advogado da empresa responsável pela violação era ninguém menos que Heitor Reynolds. Sarah soltou uma risada baixa. Você está me dando munição. Nicolas arqueou uma sobrancelha. Estou apenas fornecendo conhecimento. O que você faz com ele é por sua conta. Sarah sabia exatamente o que ia fazer com aquilo. A sala de conferências estava lotada quando Sarah entrou. Heitor estava sentado na frente, ladeado por dois advogados séniores, provavelmente ali como reforço. Nicolas entrou logo atrás dela, sentando-se em um canto, observando silenciosamente. Sr. Barnes, o advogado sénior, pigarreou e olhou ao redor da sala. Estamos aqui para discutir o desempenho da equipe e como podemos melhorar os processos internos na firma.
Sara sabia que aquilo era apenas uma desculpa para chegar até ela. Heitor foi o primeiro a falar. Acho que deveríamos falar sobre a contratação de assistentes sem as credenciais adequadas. O silêncio tomou conta da sala. Sara arqueou uma sobrancelha e olhou diretamente para ele. Você está falando de mim, Heitor. Ele sorriu com desdém. Se a carapuça serviu. Sara riu. Interessante, porque eu poderia dizer o mesmo sobre advogados que perdem casos por argumentação fraca. Heitor franziu a testa. Do que você está falando? Sara pegou o documento que Nicolau lhe dera e o deslizou pela mesa. Este caso. Seu cliente perdeu porque você não contestou adequadamente a rescisão do contrato. Heitor pegou o arquivo, seu rosto ficando vermelho. Isso não tem nada a ver com esta reunião. Sara sorriu. Ah, mas tem sim, porque você está questionando meu lugar aqui enquanto tem um histórico de erros que custaram dinheiro aos nossos clientes. Sr. Barnes pigarreou, visivelmente desconfortável. Heitor, você tem algo a dizer sobre este caso? Heitor engoliu em seco. Foi um pequeno erro. Sara deu de ombros. Pequeno? O cliente perdeu milhares de dólares. Se fosse eu, teria identificado a brecha no contrato antes que o acordo fosse assinado. Nicolau permaneceu em silêncio, mas o brilho divertido em seus olhos mostrava que ele estava gostando do momento. Sr. Barnes suspirou. Acho que podemos concluir que a SRTA Evans está fazendo uma contribuição valiosa para a firma. Esta reunião está encerrada. Sara observou a expressão de Heitor escurecer, mas ele não teve escolha a não ser aceitar. Enquanto todos saíam da sala, Nicolau se aproximou dela. Você jogou bem essa. Sara sorriu. Você me deu as cartas. Ele deu de ombros. E você soube exatamente quando usá-las. Sara olhou para Heitor enquanto ele saía furioso, batendo a porta atrás de si. Não acho que ele vá desistir tão fácil. Nicolau sorriu. Melhor ainda para nós. Quanto mais eles tentarem te derrubar, mais forte você se tornará. Sara respirou fundo. E eu adoro um bom desafio. Ela sabia que essa batalha estava apenas começando. Mas uma coisa era certa. Ela não era apenas uma entregadora. Ela estava ali para ficar, e ninguém iria impedi-la. Sara sentiu que algo estava para acontecer. Desde que desmantelara a tentativa de Heitor de desacreditá-la na reunião, os olhares no escritório haviam se tornado ainda mais intensos. A essa altura, ela tinha certeza de que alguns advogados estavam apenas esperando o menor erro para usar como desculpa para derrubá-la. Mas se eles achavam que ela era do tipo que recuava sob pressão, estavam muito enganados. Ela havia lutado por tudo o que tinha na vida, e desta vez não seria diferente. Naquela manhã, assim que entrou no escritório, Lena se aproximou dela com um olhar preocupado. Acabei de ouvir algo estranho. Sara arqueou a sobrancelha enquanto pegava uma xícara de café. Estranho como? Lena olhou ao redor e baixou a voz. Heitor está tramando alguma coisa. Ele quer usar a próxima reunião de negociação com um cliente importante para te expor. Sara deu um pequeno sorriso irônico. Claro que quer, mas qual é o plano dele? Parece que ele está planejando te colocar numa saia justa durante a reunião, esperando que você cometa um erro na frente do cliente. Sara tomou um gole de seu café, parecendo completamente imperturbável. Então ele vai ter uma surpresa. Lena piscou. Você parece muito calma. Sara riu. Ele quer que eu falhe. Bem, eu vou brilhar. Nicolau apareceu na porta, segurando uma pasta. Evans, temos uma reunião em 1 hora. Quero que você conduza a parte contratual. Sara sorriu. Considere feito. Nicolau olhou para ela por um momento, e um sorriso apareceu em seus lábios. Eu sabia que gostaria de ter você aqui. 1 hora depois, Sara entrou na sala de conferências, onde Nicolau já estava sentado ao lado do cliente, Sr. Callahan, o proprietário de uma grande empresa de tecnologia que estava fechando um contrato com um fornecedor-chave. Do outro lado da mesa estavam os advogados do fornecedor, claro, Heitor, que parecia satisfeito demais consigo mesmo. Sara sentou-se ao lado de Nicolau e abriu sua pasta. Podemos começar. Sr. Callahan olhou para Nicolau, depois para Sara. Ela está conduzindo a negociação. Nicolau assentiu. Confia em mim, ela é a melhor pessoa para o trabalho. Heitor sorriu com desdém, claramente esperando que Sara cometesse um erro. Vamos ver como se sai a nova estrela em ascensão da firma. Sara ignorou o tom dele e olhou diretamente para os advogados do fornecedor. Revisamos o contrato e identificamos alguns pontos que precisam ser ajustados antes de prosseguirmos.
Ela pegou um dos documentos e circulou um parágrafo com sua caneta. Esta cláusula aqui é ambígua e pode levar a disputas desnecessárias. Se a deixarmos como está, ambas as partes podem interpretá-la de forma diferente se algo der errado no futuro. Os advogados do fornecedor trocaram olhares. O que você sugere? Sara virou a página e apontou para a seção revisada. Ajustamos a redação para garantir que quaisquer alterações no escopo do contrato devam ser formalmente documentadas e assinadas por ambas as partes. Isso evita disputas e garante maior transparência. Sr. Callahan revisou o documento e assentiu. Isso faz sentido. Heitor recostou-se na cadeira. Mas o fornecedor pode querer flexibilidade para fazer alterações sem ter que formalizar cada detalhe. Sara permaneceu composta. Isso não seria do interesse do nosso cliente. Muita flexibilidade poderia criar brechas para alterações que não foram previamente acordadas. Nicolas cruzou os braços, satisfeito. Exatamente. Os advogados do fornecedor murmuraram entre si. O advogado sénior ajustou os óculos e disse: podemos concordar com esse ajuste, desde que a cláusula de penalidade seja reduzida em 10%. Sara deu um sorriso controlado. Reduzir a penalidade enfraquece o contrato para o nosso cliente. Mas podemos encontrar um meio-termo. Mantemos a penalidade integral, mas oferecemos um período de carência maior para ajustes, desde que sejam comunicados com antecedência. Os advogados do fornecedor revisaram a proposta. E depois de alguns momentos, eles assentiram. Isso parece justo. Senhor. Callahan sorriu. Gosto dessa abordagem. Vamos seguir em frente com ela. A expressão de Heitor escureceu. Sara olhou para ele e deu uma piscadela. Mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, Heitor? Ele soltou um suspiro frustrado. Nada. Nicolas sorriu. Então temos um acordo. Quando a reunião terminou, Heitor saiu da sala sem dizer uma palavra. Nicolas virou-se para Sara e cruzou os braços. Eu te disse que gostaria de ter você aqui. Sara sorriu. E eu te disse que ia brilhar. Nicolas riu. Essa guerra entre vocês dois está apenas começando. Sara juntou seus papéis e saiu da sala, certa de que estava incomodando as pessoas certas. E isso só a motivava ainda mais. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Mas se Heitor e os outros quisessem jogar um jogo, então um jogo eles teriam. E ela estava mais do que pronta para vencer. Sara saiu da reunião sentindo que tinha acabado de vencer outra batalha. O olhar furioso no rosto de Heitor era a prova de que ele tentara derrubá-la e falhara miseravelmente. Mas se a vida lhe ensinara alguma coisa, era que pessoas como ele nunca desistiam após a primeira tentativa. Ele voltaria com algo mais elaborado e ela precisava estar pronta. Assim que voltou para sua mesa, Lena se aproximou com uma expressão preocupada. Sara, ouvi um boato e acho que você deveria saber. Sara cruzou os braços. Do tipo que diz que a novata não pertence aqui ou do tipo que diz, vamos tentar arruiná-la? Lena suspirou. O segundo. Parece que Heitor e alguns outros advogados estão montando um plano para te colocar numa situação difícil. Estão falando sobre um novo contrato e tentando incluir um erro para você assinar sem perceber. Sara arqueou uma sobrancelha. Eles realmente acham que sou tão descuidada. Eles contam com sua confiança. Heitor quer que você se sinta segura o suficiente para não verificar duas vezes um pequeno detalhe, quando você perceber, será tarde demais. Sara soltou uma risada baixa. Então eles querem que eu caia por causa da minha própria arrogância. Lena assentiu. Basicamente. Sara deu um sorriso calculado. Perfeito, porque já sei exatamente como revidar. Lena piscou, surpresa. Você já tem um plano? Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Se eles acham que vão me pegar desprevenida, vão se arrepender. Lena deu um meio sorriso. Gosto do seu espírito de luta. E eu gosto de ver tolos caírem em suas próprias armadilhas. Sara passou o resto da manhã trabalhando, mas já sabia que precisava ficar um passo à frente. Se Heitor queria que ela assinasse um documento com um erro, a melhor jogada era entrar no jogo. Ela esperaria o momento certo para virar a mesa. Mais tarde naquela tarde, Nicolas chamou em seu escritório. Você sabe que Heitor e o grupo dele estão tramando alguma coisa, certo? Sara se jogou na cadeira e cruzou as pernas. Saber. Já estou esperando o movimento deles. Nicolas sorriu com desdém. E qual é o seu plano? Deixá-los oferecer a isca e, quando acharem que me pegaram, vou garantir que se enforquem com a própria corda. Nicolas riu. Devo começar a me preocupar com você.
Sara deu de ombros. Só se você estiver do lado errado da história. Ele ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Então faça o que precisa ser feito. Mas certifique-se de que, quando a poeira baixar, Heitor não tem a escolha a não ser aceitar que você está aqui para ficar. Sara se levantou e deu um pequeno sorriso irónico. Eu sempre faço. Na manhã seguinte, o escritório parecia estranhamente quieto. Era como se todos estivessem esperando algo acontecer. Sara percebeu no momento em que entrou, mas fingiu que não. Ela pegou um café e foi para sua mesa como se fosse apenas mais um dia comum. Então Lina apareceu com um envelope nas mãos. Heitor acabou de te enviar isto. Sara pegou o envelope sem pressa, abriu e tirou os papéis. Ela os examinou rapidamente e, no segundo parágrafo, já havia identificado a armadilha. Eles haviam manipulado uma cláusula no contrato para que, se assinado como estava, o cliente renunciasse inconscientemente ao seu direito à compensação financeira. O problema era que a mudança era sutil, quase imperceptível para quem não estivesse prestando muita atenção. Eles queriam que ela assinasse sem perceber e, quando o erro fosse exposto, ela seria responsabilizada. Sara soltou um suspiro profundo. Eles poderiam pelo menos ser mais criativos. Lina arregalou os olhos. Você identificou o erro tão rápido. Facilmente. Mas vou fingir que não. Vamos ver até onde eles levam isso. Lina sorriu. Então o jogo começou oficialmente. Começou. Sara pegou uma caneta, fingiu revisar o contrato e então rabiscou um comentário ao lado da cláusula alterada. Erro óbvio. A cláusula 5.4 contradiz o artigo 12.2. Por favor, revise antes de enviar para a assinatura final. Ela dobrou o papel e entregou de volta para Lina. Devolva isso para o Heitor. Lina riu. Adoraria ver a cara dele quando ler isso. Se você tiver uma câmara escondida, me avise. Lina saiu para entregar o documento, e Sara voltou ao trabalho. Menos de 20 minutos depois, Heitor apareceu ao lado de sua mesa. Podemos conversar. Sara olhou para ele com um sorriso falsamente inocente. Algo errado, Heitor. Ele pressionou os lábios. Você fez uma anotação no contrato. Acho que você entendeu algo errado. Sara piscou. Entendi errado. O que você quer dizer? Heitor respirou fundo, tentando manter a paciência. A cláusula que você apontou não está errada. Sara pegou os papéis novamente, fingindo estar confusa. Oh, uau, você tem razão. Eu li muito rápido. Mas sabe o que é engraçado? Quase assinei sem perceber. Alguém distraído poderia facilmente ter perdido. Imagine só. Heitor cruzou os braços. Você acha que estou tentando te enganar? Sara sorriu. Eu? Claro que não. Mas olha, acho que esta cláusula poderia ser reformulada para evitar mal-entendidos. O que você acha? Ele ficou em silêncio por um momento. Então ele pegou os papéis e se afastou sem dizer uma palavra. Lena apareceu logo depois, tentando não rir. Heitor saiu daqui parecendo que engoliu um limão. Sara sorriu. Ele vai pensar duas vezes antes de... E tentar algo assim de novo. Lena suspirou. Você está lidando com isso melhor do que eu esperava. E, honestamente, estou gostando muito de assistir. Sara pegou um novo contrato e começou a revisá-lo. Fique por perto, porque tenho certeza de que haverá muito mais para assistir. E ela estava certa. Heitor poderia ter falhado desta vez. Mas ele definitivamente tentaria de novo. A única diferença era que agora ele sabia que Sara não era alguém fácil de vencer. Ela era uma adversária à altura. E se ele quisesse jogar, ela jogaria. E ela venceria. Sara sabia que Heitor não desistiria tão facilmente. Após o constrangimento na reunião e sua tentativa frustrada de fazê-la assinar um contrato falho, ele definitivamente inventaria algo novo. Ela só não sabia o quê. A manhã no escritório foi agitada. Nicolas estava fora para uma reunião externa, o que significava que ela teria um pouco de paz. Ou assim ela pensava. Enquanto se sentava para revisar um novo contrato, Lena apareceu ao seu lado com um olhar preocupado. Você não vai acreditar no que acabei de ouvir. Sara suspirou e pousou a caneta sobre a mesa. Deixe-me adivinhar. Heitor. Sim, ele está dizendo a todos que você cometeu um erro no caso do Sr. Callahan. Sara estreitou os olhos. O que você quer dizer? Lena puxou uma cadeira e se inclinou para sussurrar. Ele está espalhando que sua cláusula contratual deixou o cliente vulnerável a uma disputa legal.
Ele diz que, se a empresa rival quiser, pode usá-la contra o Sr. Callahan e exigir uma renegociação. Sarah riu. Interessante, porque se ele tivesse encontrado um problema real, teria ido direto ao Nicolás em vez de espalhar boatos. Lena sorriu. Eu sei, mas isso não significa que ele não tentará algo mais sério. Ele quer forçá-la a se defender na frente de todos. Sarah cruzou os braços. Ótimo. Então ele vai ter outra surpresa. Alguns minutos depois, um e-mail foi enviado a todos os advogados do escritório. Revisão do contrato Callahan. Reunião de emergência às 15 horas. Presença obrigatória para Sarah Evans. Os olhos de Lena se arregalaram. Ele quer te colocar numa saia justa na frente de todos. Sarah tomou um gole de seu café, calma como sempre. Então vamos ver ele tentar. Às 15 horas, Sarah entrou na sala de conferências. Como esperado, a sala estava cheia. Nicolás havia retornado de sua reunião e estava sentado calmamente, enquanto Heitor estava ao lado de Barnes e outros advogados que pareciam ansiosos pelo show. Sarah pegou um bloco de notas e sentou-se sem demonstrar nervosismo. Barnes pigarreou. Estamos aqui para discutir uma preocupação levantada pelo Sr. Heitor Reynolds sobre a revisão do contrato do Sr. Callahan. Nicolás permaneceu neutro. E qual é exatamente a preocupação? Heitor sorriu com arrogância. A cláusula proposta por Evans permite uma brecha interpretativa que poderia ser usada contra nosso cliente se a outra parte a contestar. Isso coloca o Sr. Callahan em risco. Sarah fingiu surpresa e pegou o documento. Oh, uau! Isso parece terrível. Agora me diga, Heitor, qual é exatamente essa tal brecha? Heitor pegou um papel e apontou para um parágrafo. Aqui. O fato de que as alterações contratuais precisam ser formalmente documentadas. Se a outra parte se recusar a colocá-las por escrito, mas fizer alterações informais, eles poderiam argumentar que não estavam obrigados a cumprir. Sarah conteve um sorriso. Você tem razão. Eles poderiam argumentar isso. Heitor cruzou os braços, sentindo-se vitorioso. Então você admite que cometeu um erro? Sarah deu um sorriso calmo. Não. Admito que você não leu o contrato inteiro. A sala ficou em silêncio. Sarah deslizou outro documento pela mesa. Se você tivesse lido a seção sobre emendas contratuais, teria visto que é uma cláusula exigindo que todas as alterações sejam formalmente documentadas para serem legalmente válidas. Isso significa que a outra parte não pode se recusar a registrar as alterações sem invalidar o próprio contrato. O rosto de Heitor congelou. Nicolás finalmente falou. Então a brecha que ele encontrou não existe de fato. Sarah deu de ombros. Apenas na imaginação dele. A sala fervilhou com murmúrios. Barnes pegou os documentos, leu-os rapidamente e suspirou. Bem, então não há nada a discutir. O contrato foi redigido corretamente. Heitor cerrou os punhos e se levantou. Isso não significa que não houve descuido. Sarah sorriu. Você tem razão, porque você claramente esqueceu de ler o documento inteiro. Nicolás não conseguiu conter o riso. Barnes bateu a pasta na mesa. Reunião encerrada. Heitor saiu furioso, enquanto Sarah calmamente juntava seus papéis. Nicolás aproximou-se com um sorriso no rosto. Você realmente gosta de deixá-los furiosos, não é? Sarah piscou. Eu? De jeito nenhum. Nicolás balançou a cabeça. Se você continuar assim, eles vão começar a ter pesadelos com você. Ela riu. Espero que sim. Após a reunião, Sarah voltou para sua mesa com Lena ao seu lado. Ele está completamente humilhado, Lena sussurrou. Mas Sarah, isso não acabou. Sarah assentiu. Eu sei. Ele está perdendo o jogo e vai tentar algo mais arriscado. Lena olhou ao redor, como se esperasse que Heitor aparecesse a qualquer momento. Apenas tome cuidado. Sempre. Algumas horas depois, Sarah recebeu um novo e-mail. Desta vez, era sobre um caso real e urgente. Evans, preciso que você revise este contrato até amanhã de manhã. Confio no seu trabalho, Nicolás. Ela abriu o anexo e começou a ler. Mas, à medida que examinava as cláusulas, sua expressão tornou-se séria. Algo estava errado. Ela leu de novo, e de novo. Seu estômago revirou. Havia um erro. Mas desta vez, não era um dos truques de Heitor. Era um erro real. Se passasse despercebido, poderia custar milhões ao cliente. Ela pegou uma caneta e começou a marcar o texto. Havia trabalho a fazer.
E desta vez, os riscos eram mais altos do que nunca. Sara leu e releu o contrato inúmeras vezes. O erro estava ali, encarando-a. Mas não era fácil de consertar. A cláusula era ambígua e, dependendo de como fosse interpretada, poderia levar a enormes perdas financeiras para o cliente. Ela respirou fundo, massageando as têmporas. Isso não era uma das armadilhas de Heitor. Era real. E pior, Nicolas havia dito que confiava nela. Ela não podia se dar ao luxo de cometer um erro. O escritório já estava mais vazio quando Nicolas apareceu ao lado de sua mesa, observando-a em silêncio por alguns segundos. Ainda aqui. Sara não tirou os olhos do papel. Isso é sério, Nicolas. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, pegando um dos documentos. Mostre-me. Sara deslizou o contrato e apontou para a cláusula problemática. Aqui. Dependendo de como isso for interpretado, nosso cliente pode ser forçado a pagar acordos enormes sem sequer ter culpa. Nicolas leu a cláusula com atenção, franzindo a testa. Droga. Isso é pior do que eu pensava. Ela assentiu. E se simplesmente removermos esta parte? Ele balançou a cabeça. Não podemos. O cliente exigiu esta cláusula. Eles querem proteção contra rescisões contratuais inesperadas. Se a tirarmos, eles não aceitarão o acordo. Sara recostou-se na cadeira, pensando. Então precisamos reescrevê-la. Mas tem que ser algo que os mantenha protegidos, garantindo que não haja brechas para disputas. Nicolas estudou por um momento, um sorriso sutil nos lábios. Você leva isso muito a sério. Ela revirou os olhos. Não é esse o trabalho. Ele riu. Sim, mas é raro ver alguém que realmente se importa com o que faz. A maioria das pessoas só quer fazer o mínimo para não ser responsabilizada depois. Sara conteve um sorriso. Eu não sou a maioria das pessoas. Ele inclinou a cabeça levemente, observando-a. Eu sei. O jeito que ele disse aquilo enviou um arrepio inesperado por sua espinha. Ela rapidamente desviou o olhar, focando de volta no contrato. Então, vamos consertar isso antes que eu me arrependa de trabalhar até tão tarde. Nicolas sorriu e se inclinou sobre a mesa. Vamos fazer isso. 2 horas depois, Sara e Nicolas ainda estavam enterrados em papelada, cercados por anotações, xícaras de café pela metade e versões revisadas do contrato. Ok, e se mudarmos esta parte aqui? Sara sugeriu, rabiscando algo no papel, desta forma, o cliente mantém sua proteção contra rescisões, mas deixamos claro que a cláusula só pode ser acionada sob condições específicas. Nicolas leu a revisão e sorriu. Isso funciona. Sara soltou um suspiro e recostou-se na cadeira. Finalmente. Nicolas riu e recostou-se ao lado dela. Você se saiu bem. Ela olhou para ele, o cansaço pesando sobre ela. Obrigada, mas se você tiver outra dessas bombas para mim antes das 2 da manhã, me avise com antecedência. Ok. Ele riu. Vou tentar. Por um momento, eles ficaram em silêncio. O escritório estava quase completamente vazio. O brilho suave das luminárias de mesa era a única luz restante, e o silêncio era estranhamente confortável. Foi quando Sara percebeu quão próximos eles estavam. Nicolas pareceu notar também. Seu olhar demorou sobre ela, mais intenso do que o habitual. Sara pigarreou e levantou-se rapidamente. Bem, acho que podemos enviar isso de manhã. Nicolas piscou algumas vezes antes de sorrir. Sim, podemos. Ela pegou sua bolsa, tentando ignorar a sensação estranha no ar. Tudo bem, então. Até amanhã. Nicolas assentiu. Até amanhã, Evans. Sara saiu do escritório, seu coração batendo um pouco mais rápido do que deveria. Aquilo foi estranho. Muito estranho. Mas parte dela não conseguia parar de pensar no jeito que Nicolas a olhara, e isso a assustava mais do que qualquer contrato mal escrito jamais poderia. Na manhã seguinte, Sara chegou ao escritório e encontrou Nicolas já na sala de reuniões, apresentando a nova versão do contrato ao cliente. Ela entrou silenciosamente e sentou-se ao lado dele. Sr. Carter, o cliente, folheava cuidadosamente as páginas. Então, vocês retrabalharam esta cláusula para me dar melhor proteção. Sara assentiu. Exatamente. Desta forma, sua empresa não ficará vulnerável a interpretações equivocadas e manterá a segurança contratual. O homem estudou o documento por mais alguns segundos, depois sorriu. Isto é exatamente o que eu precisava. Nicolas cruzou os braços, parecendo satisfeito. Então, podemos prosseguir com a assinatura.
O cliente pegou a caneta e assinou sem hesitar. Sara soltou um suspiro silencioso de alívio. Outro problema resolvido. Quando a reunião terminou, Nicolas a puxou de lado. Você salvou este contrato, Evans. Ela sorriu. Era isso ou deixar nosso cliente perder milhões? Ele olhou para ela com uma expressão que sugeria que queria dizer algo mais. Você realmente é diferente de qualquer um que já trabalhou aqui. Ela arqueou uma sobrancelha. Diferente de um jeito bom ou ruim? Ele sorriu. Muito bom. Sara piscou algumas vezes antes de desviar o olhar. Bem, fico feliz em ouvir isso. Nicolas manteve o olhar por mais um momento, como se debatesse se deveria dizer algo mais. Mas então ele apenas sorriu e saiu da sala. Sara ficou ali sozinha, tentando entender o que estava acontecendo. E porque, pela primeira vez desde que começou a trabalhar ali, ela não tinha nenhum argumento contra o que estava sentindo. Ultimamente, Sara não conseguia parar de pensar no jeito que Nicolas a olhava. Estava se tornando um problema. Não porque fosse desconfortável, mas porque era perigoso. Ela não estava lá para se distrair ou se envolver com o chefe. Ela estava lá para provar seu valor. Para silenciar Heitor e todos os outros advogados que ainda duvidavam dela. Mas Nicolas estava se tornando uma distração difícil de ignorar. Naquela manhã, enquanto pegava café na copa do escritório, Lena apareceu ao seu lado com um sorriso conhecedor. Então, você e o Nicolas, o que está rolando? Sara quase engasgou com o café. O quê? Lena riu. Ah, qual é? Eu vi o jeito que ele olhou para você na reunião ontem. E eu vi o quão rápido você desviou o olhar. Sara bufou, tentando ignorar o calor que subia por seu rosto. Não está rolando nada. Lena arqueou uma sobrancelha. Certo. Então, é só minha imaginação me dizendo que a química entre vocês dois. Sara tomou um gole de seu café e suspirou. Não sei o que você acha que viu, mas não posso me dar ao luxo de sequer considerar isso agora. Lena cruzou os braços. Bem, talvez você não queira pensar sobre isso, mas acho que o Nicolas já está. Sara revirou os olhos e se afastou antes que Lena pudesse insistir em sua teoria. Mas, no fundo, ela não conseguia afastar a pergunta. E se Lena estivesse certa? O dia foi agitado. Sara estava mergulhada em outro caso importante quando Nicolas apareceu ao lado de sua mesa. Pode vir ao meu escritório. Ela olhou para ele e assentiu. Claro. Quando ela entrou, Nicolas fechou a porta atrás dela e encostou-se em sua mesa, de braços cruzados. Recebi uma denúncia anônima. Sara franziu a testa. Uma denúncia? Sobre o quê? Nicolas entregou-lhe um documento. Sara pegou o papel e começou a ler. Seu nome estava nele. Alguém havia enviado um relatório alegando que ela não era qualificada para estar na firma, acusando-a de ter sido contratada indevidamente e de não atender aos padrões da empresa. Ela soltou uma risada sem humor de sério. Este é o último movimento deles. Nicolas a observava de perto. Você sabe quem fez isso? Sara respirou fundo. Heitor, tem que ser ele. Nicolas assentiu. Acho que sim também. Mas não se preocupe, isso não vai dar em nada. Sara cruzou os braços. Você tem certeza? Ele sorriu. Você realmente acha que eu deixaria isso acontecer? Ela sustentou o olhar dele por um momento. Ele estava realmente disposto a protegê-la. Obrigada, ela disse, baixando a guarda só um pouco. Nicolas aproximou-se um pouco mais. Você não precisa me agradecer. Eu te trouxe aqui porque vi seu potencial. E nada, ninguém, vai mudar isso. Sara sentiu seu coração acelerar levemente. Ele estava muito perto. Ela pigarreou e desviou o olhar. Bem, acho que devo voltar ao trabalho. Nicolas conteve um sorriso. Sim. Mas antes. Ela olhou para ele desconfiada. Antes o quê? Ele pegou um arquivo de sua mesa e entregou a ela. Preciso que você revise isto. Mas quero sua opinião sincera. Sara pegou os papéis e arqueou uma sobrancelha. Você já leu? Sim. Mas quero saber o que você acha. Ela olhou para o documento, depois de volta para ele. Você realmente confia tanto no meu julgamento? Nicolas deu de ombros. Até agora, você tem sido impecável. Sara segurou o papel um pouco mais forte. Tudo bem. Vou revisar e te respondo. Nicolas assentiu. Mas antes que ela se afastasse, ele disse, Evans.
Ela se virou. Sim. Ele sorriu. Você leva tudo tão a sério. Só não se esqueça de respirar de vez em quando. Ela soltou uma pequena risada. Vou tentar. E ela saiu, sem perceber que ainda estava prendendo a respiração. Naquela tarde, Sarah analisou cuidadosamente o documento. Era um contrato importante. Mas o que a surpreendeu foi que Nicolas genuinamente queria sua opinião. Ele não estava apenas testando-a. Ele queria que ela tivesse voz. Isso significava mais do que ela estava disposta a admitir. Quando finalmente terminou, juntou suas anotações e foi ao escritório dele. Nicolas estava sozinho, lendo um relatório. Aqui está, ela disse, entregando-lhe os papéis. Ele os pegou e folheou as páginas, examinando suas anotações. Você encontrou um erro aqui, ele apontou. Sarah assentiu. Sim. Uma contradição sutil na cláusula de penalidade. Nicolas sorriu. Muito bem. Ela cruzou os braços. Então, passei no teste. Ele olhou para ela. Isso não foi um teste. Eu genuinamente queria sua opinião. Sarah ficou em silêncio por um momento. Obrigada. Nicolas sorriu. Não, obrigada a você. Ela percebeu que ele estava olhando de novo, daquele mesmo jeito que fazia seu coração bater muito rápido. Sarah pigarreou e deu um passo para trás. Bem, se precisar de mais alguma coisa, estarei na minha mesa. Nicolas assentiu. Mas assim que ela saiu, ele sorriu para si mesmo. Sarah sentiu que estava entrando em território perigoso. Mas, pela primeira vez, não tinha certeza se queria sair dele. Sarah estava cada vez mais ciente da presença de Nicolas. Algo entre eles estava mudando, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Mas o escritório não era lugar para distrações, e Nicolas era uma distração muito grande. Naquela manhã, ela tentou se concentrar no trabalho, tentou ignorar o olhar dele sempre que ele passava por sua mesa, tentou ignorar a tensão que se acumulava toda vez que estavam sozinhos. Mas ignorar era difícil quando Nicolas fazia questão de estar por perto. Evans, sua voz veio de ao lado dela. Sarah fechou os olhos por um segundo antes de se virar para ele. O que foi? Ele segurava uma pasta e um café, como se soubesse que ela ainda não tinha tomado um decente. Preciso da sua ajuda com um caso. Ela pegou o café sem hesitar. Isso é um suborno. Nicolas sorriu. Vamos chamar de incentivo. Sarah bufou, mas pegou a pasta e começou a folhear os documentos. Qual é o caso? Nicolas puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. O cliente quer rescindir um contrato sem pagar multa, mas o fornecedor alega quebra de contrato. Precisamos encontrar um meio-termo para que ninguém saia prejudicado. Sarah folheou o documento rapidamente. Isso não é tão complicado. Há uma brecha aqui. Se eles argumentarem que o fornecedor atrasou a entrega, podem justificar a rescisão sem multa. Nicolas sorriu. Você tem um talento incrível para isso. Sarah revirou os olhos. Não me elogie ainda. Precisamos ver se isso realmente se sustenta no tribunal. Nicolas a observou por um momento, como se avaliasse algo além do caso. Você é uma das pessoas mais determinadas que já conheci. Sarah desviou o olhar. E você é irritantemente observador. Ele riu. Sou advogado. Faz parte do trabalho. Ela suspirou e pegou uma caneta. Tudo bem, vamos acabar com isso. Mas mesmo enquanto trabalhavam, Sarah podia sentir a tensão no ar. E ela sabia que estava ficando cada vez mais difícil ignorar. Naquela noite, Sarah ficou até tarde no escritório. Assim como Nicolas. Você deveria ir para casa, ele disse, encostado na porta do escritório dela. Sarah soltou um suspiro. Você também. Ele deu um pequeno sorriso irônico. Mas eu sou o chefe. Ela riu. Isso significa que você pode ignorar o bom senso. Ele entrou e sentou-se em frente a ela. Significa que posso trabalhar até tarde sem que ninguém me questione. Sarah cruzou os braços. Exceto eu. Nicolas estudou por um momento antes de dizer, exceto você. O silêncio que se seguiu foi intenso demais. Ela olhou para os papéis em sua mesa. Eu realmente preciso terminar isso. Sarah. Ela congelou. Ele raramente a chamava pelo primeiro nome. Nicolas parecia estar lutando com as palavras. Eu. Antes que ele pudesse continuar, o telefone dele tocou. Ele atendeu e sua expressão mudou. Preciso atender. Sarah assentiu rapidamente, aliviada pela interrupção.
Mas parte dela sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquela conversa aconteceria. E ela não tinha certeza se estava pronta para isso. No dia seguinte, o escritório fervilhava de atividade. Lena correu para a mesa de Sarah, parecendo frenética. Você não vai acreditar nisso. Sarah olhou para ela, exausta. O que foi agora? Nicolas tem um jantar de negócios hoje à noite com um cliente importante. E adivinha quem ele convidou para acompanhá-lo? Sarah piscou. Quem? Lena sorriu. Você. Sarah sentiu seu estômago revirar. O quê? Ele disse que quer você lá. Disse que sua presença é essencial para a negociação. Sarah respirou fundo. Isso não é um encontro. É apenas trabalho. Lena riu. Claro, claro. Sarah ignorou e voltou ao trabalho. Mas agora seu coração batia muito rápido. E ela não sabia se era por causa do jantar ou porque, pela primeira vez, não conseguia ver Nicolas apenas como seu chefe. Vamos fazer um joguinho para quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar à história. Sarah passou o dia inteiro tentando ignorar o fato de que jantaria com Nicolas naquela noite. Ela continuava dizendo a si mesma que era apenas trabalho. Mas o jeito que Lena a olhava, com aquele sorriso maroto, deixava claro que nem todos viam dessa forma. Quando finalmente chegou a hora, Sarah foi para casa se arrumar. Ela escolheu um vestido preto simples, mas elegante, e arrumou o cabelo de forma discreta. Não queria parecer que estava se esforçando demais. Mas também não queria estar despreparada. Quando chegou ao restaurante, Nicolas já estava lá. Ele usava um terno perfeitamente ajustado, como sempre. Mas parecia mais relaxado do que no escritório. Evans, ele disse quando a viu entrar. Ela cruzou os braços. Smith. Ele sorriu, claramente divertido. Você não consegue relaxar nem por um segundo, consegue? Sarah suspirou e sentou-se à mesa. Não quando estou trabalhando com você. Nicolas riu e inclinou-se levemente. Isso significa que estou fazendo um bom trabalho. Antes que Sarah pudesse responder, o cliente chegou. Sr. Wogarrington era um empresário importante e estava negociando um grande contrato com a firma. O jantar começou formalmente com discussões sobre negócios e contratos. Sarah apresentou seus argumentos com confiança, deixando claro que havia estudado cada detalhe. Sr. Harrington parecia impressionado. Você é muito perspicaz, Sr.T.A. Evans. Sarah sorriu. Obrigada. Eu tento o meu melhor. Nicolas olhou para ela com orgulho nos olhos. O jantar transcorreu sem problemas. Mas em certo momento, quando o cliente foi ao banheiro, Sarah percebeu Nicolas observando-a de uma maneira diferente. O quê? Ela perguntou. Ele hesitou por um segundo antes de responder. Você me surpreende mais a cada dia. Sarah desviou o olhar. Não sei se isso é bom ou ruim. Nicolas deu um pequeno sorriso. Definitivamente bom. Ela respirou fundo, sentindo que essa conversa estava caminhando para um território perigoso. Não mistura as coisas, Nicolas. Ele arqueou uma sobrancelha. E o que exatamente estou misturando? Sarah estreitou os olhos. Você sabe. Nicolas ficou em silêncio por um momento antes de suspirar. Você sempre tem uma resposta para tudo, não é? Ela sorriu com ironia. É o meu trabalho. O jantar terminou e o contrato estava praticamente selado. Senhor. Harrington saiu satisfeito, deixando Sarah e Nicolas sozinhos à mesa. Quer que eu te leve para casa? Ele perguntou. Sarah hesitou. Não precisa. Posso ir sozinha. Ele sorriu. Eu sei que pode. Mas isso não significa que eu não possa oferecer. Ela olhou para ele por um momento antes de finalmente suspirar. Tudo bem. No caminho para casa, o silêncio no carro era pesado até que Nicolas finalmente falou. Você sente isso, não sente? Sarah sabia exatamente do que ele estava falando, mas fingiu não entender. Sentir o quê? Ele olhou para ela antes de voltar os olhos para a estrada. O que quer que seja isso entre nós? Ela respirou fundo. Nicolas. Não me diga que estou imaginando coisas. Sarah permaneceu em silêncio. Porque ele não estava. Depois de um tempo, ele apenas suspirou. Entendi. Ela queria dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Quando chegaram ao prédio dela, Sarah saiu do carro sem dizer nada. Mas antes de entrar, olhou para Nicolas uma última vez.
Ele ainda estava sentado lá, observando-a com algo indecifrável nos olhos. E Sara sabia que, por mais que tentasse evitar, algo entre eles já havia mudado para sempre. E no dia seguinte, nada seria o mesmo. Sara acordou na manhã seguinte com um peso no peito. A noite anterior ainda estava fresca em sua mente. E por mais que tentasse afastar os pensamentos, sua conversa com Nicolás continuava se repetindo. Você sente isso, não sente? Sim. Ela sentia. Mas admitir era um ponto sem retorno. Ela não queria misturar trabalho com sentimentos. Ela não podia. Desde que começou naquela firma, teve que provar seu valor todos os dias, enfrentando pessoas como Heitor e mostrando a todos que sua posição ali não era um erro. Se Nicolás estivesse envolvido, tudo ficaria ainda mais complicado. Quando chegou ao escritório, tentou agir normalmente. Mas Nicolás também estava lá. E quando seus olhares se encontraram, ficou claro que ele não havia esquecido a conversa deles. Ele se aproximou, falando baixinho. Podemos conversar? Sara hesitou. Estou ocupada agora. Então mais tarde. Ela suspirou. Nicolás. Ele cruzou os braços. Você pode continuar fingindo que nada está acontecendo, mas eu não vou. Um arrepio percorreu a espinha de Sara. Ele nunca falava assim. Ele sempre tinha uma observação provocadora, um sorriso no rosto, uma resposta afiada. Mas agora ele estava sério. Antes que ela pudesse responder, Lena entrou apressada. Sara, temos um problema. Ela agradeceu silenciosamente a interrupção. O que foi? Heitor. Todo o corpo de Sara ficou em alerta máximo. O que ele fez agora? Lena entregou-lhe um documento. Ele apresentou uma queixa formal contra você ao conselho. Está alegando que sua contratação foi irregular e que você não tem as qualificações necessárias para o cargo. Nicolás pegou o papel da mão de Lena e o folheou. Isso é ridículo. Sara cruzou os braços. Ele realmente quer me derrubar. Lena suspirou. O problema é que ele conseguiu uma reunião com Barnes para discutir isso. Sara franziu a testa. Quando? Em 1 hora. Ela fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Então vamos resolver isso de uma vez por todas. Na reunião com Barnes, Heitor tinha um sorriso convencido no rosto. Tudo o que estou pedindo é que a contratação de Evan seja revisada. Barnes olhou para Sara. O que você tem a dizer sobre isso? Sara cruzou os braços. Que isso não passa de um ataque pessoal porque provei que sou melhor que ele. Heitor riu. Ah, claro. Isso não tem nada a ver com suas credenciais questionáveis. Nicolás interveio. Se o problema são as credenciais, podemos fornecer os registros acadêmicos de Evans e seu desempenho na empresa. Sara deslizou uma pasta pela mesa. Aqui está. Barnes abriu os documentos e leu. Sara esperou. Heitor esperou. Nicolás esperou. Até que Barnes finalmente fechou a pasta e olhou para Heitor. Sua queixa é infundada. A SRTA Evans foi contratada por mérito e demonstrou competência mais do que suficiente para sua posição. Não há mais nada a discutir. Sara sorriu. Heitor, por outro lado, estava furioso. Isso é um absurdo. Barnes lançou-lhe um olhar frio. O que é absurdo é você desperdiçar o tempo do conselho com uma queixa infundada. Se quiser continuar neste escritório, sugiro que se concentre em seu próprio trabalho. Heitor cerrou o maxilar, mas não teve escolha a não ser aceitar a derrota. Nicolás olhou para Sara com um sorriso orgulhoso. Eu te disse que ninguém ia te derrubar. Ela respirou fundo. Obrigada. Barnes levantou-se. Esta reunião está encerrada. Sara juntou seus documentos e saiu com Nicolás ao seu lado. Quando chegaram ao corredor, ele segurou o braço dela gentilmente. Podemos conversar agora. Sara olhou para ele. Nicolás. Ele deu um pequeno sorriso. Sabe, se você quiser continuar fugindo disso, posso deixar para lá, mas vou-te perguntar uma última vez. Ela engoliu em seco. Perguntar o quê? Ele deu um passo mais perto, e desta vez Sara não recuou. Você sente isso tanto quanto eu? Sara permaneceu em silêncio, mas naquele momento, ela viu tudo o que havia acontecido naquele escritório. Todas as vezes que Nicolás a apoiara, todos os olhares que trocaram, todas as vezes que seu coração batera mais rápido do que deveria. Ela podia continuar negando, ou podia finalmente aceitar. Ela respirou fundo e olhou para ele. Sim. Nicolás sorriu. Finalmente.
Sara revirou os olhos. Você é impossível. Ele riu e, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele segurou o rosto dela e a beijou. Foi como se tudo ao redor deles desaparecesse. Sara não tinha ideia de onde isso levaria, mas, pela primeira vez, estava disposta a descobrir. Sara nunca acreditou em contos de fadas. Sempre esteve acostumada a lutar por tudo sozinha, protegendo-se antes que alguém pudesse machucá-la. Mas ali, nos braços de Nicolas, com os lábios dele nos seus, percebeu que talvez tivesse encontrado algo que nunca pensou que encontraria. Ele a beijou com uma intensidade que fez seu coração disparar, como se toda a tensão entre eles estivesse finalmente se libertando. Quando se afastaram, Nicolas encostou a testa na dela, um sorriso satisfeito nos lábios. Esperei muito tempo por isso. Sara, ainda recuperando o fôlego, olhou para ele. E agora que conseguiu? Ele segurou o rosto dela gentilmente. Agora, quero mais. Ela sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. Então, acho que estamos na mesma página. Nicolas riu e a beijou novamente, desta vez sem pressa. O escritório podia esperar. O mundo podia esperar. Naquele momento, eram apenas os dois. Nos meses que se seguiram, o relacionamento deles evoluiu naturalmente. Nicolas respeitou o ritmo de Sara, nunca a pressionando, e pouco a pouco, ela se permitiu confiar nele. Claro, todo o escritório descobriu sobre o relacionamento deles. Lina quase explodiu de alegria quando soube que eles finalmente estavam juntos. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer, ela exclamou. Este escritório estava implorando por um casal poderoso. Sara revirou os olhos, mas riu. Heitor, por outro lado, ficou furioso. Mas depois da humilhação que sofrera, percebeu que não tinha mais forças para lutar contra eles. Sara e Nicolas trabalhavam juntos como uma equipe imbatível e, pela primeira vez em muito tempo, Sara se sentia verdadeiramente feliz. Mas Nicolas tinha um plano. Ele queria mais. Muito mais. Em um fim de semana tranquilo, Nicolas levou Sara para um jantar especial. Alguma ocasião especial, ela perguntou desconfiada enquanto entravam no restaurante sofisticado. Só queria te mimar um pouco, ele respondeu com um sorriso misterioso. Sara franziu a testa. Você nunca faz nada sem motivo. Ele riu. Culpe meus instintos de advogado. Durante o jantar, Nicolas parecia mais calmo do que o habitual, mas Sara podia sentir algo no ar. Então, quando o garçom trouxe a sobremesa, um pequeno envelope foi colocado ao lado do prato dela. O que é isto? Sara perguntou. Nicolas apenas sorriu. Com leve hesitação, Sara abriu o envelope e encontrou uma única folha de papel dentro. Era um documento legal. Mas, ao começar a ler, seu coração disparou. Era uma certidão de casamento, com os nomes deles. Ela olhou para Nicolas, atordoada. O quê? Ele se levantou, tirou uma pequena caixa do bolso e ajoelhou-se. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Sara Evans. Ele começou, seus olhos brilhando. Desde o dia em que você entrou naquele elevador e discutiu comigo, eu sabia que você era diferente. Mas não sabia que mudaria completamente minha vida. Sara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você me ensinou a ver o mundo de uma nova maneira. A realmente me importar. E você me fez perceber que nada vale a pena se não posso compartilhar com você. Ele abriu a pequena caixa, revelando um anel deslumbrante. Então agora, da forma mais clichê, porém sincera possível. Quer casar comigo? Sara riu, enxugando os olhos. Você realmente usou um documento legal para me pedir em casamento? Nicolas sorriu. Achei que combinava. Ela olhou para ele, o homem que a desafiou, que acreditou nela quando ninguém mais acreditava, que se tornou seu parceiro dentro e fora do escritório. E então, sem hesitar, ela respondeu, sim. Nicolas riu e deslizou o anel no dedo dela antes de beijá-la. Enquanto o restaurante explodia em aplausos. Naquele momento, Sara sabia que, pela primeira vez em sua vida, estava exatamente onde deveria estar. Alguns meses depois, o dia do casamento deles chegou. A cerimônia foi realizada em um lindo jardim, com flores brancas decorando o espaço e um céu azul perfeito acima deles. Sara estava deslumbrante em seu vestido branco, segurando um delicado buquê enquanto caminhava pelo corredor. Seus olhos fixos em Nicolas, que a esperava no altar com um sorriso amoroso. Lena, sua madrinha, tentava conter as lágrimas. Nunca pensei que veria Sara se casando, ela sussurrou. Sara riu. Nem eu. Quando chegou ao altar, Nicolas pegou suas mãos gentilmente.
O celebrante começou a cerimônia, mas Sara e Nicolás mal ouviram uma palavra. Eles estavam perdidos um no outro. Quando chegou a hora dos votos, Nicolás respirou fundo antes de falar. Sara, nunca imaginei que uma discussão em um elevador me levaria a você. Mas agora, olhando para trás, vejo que foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você me fez querer ser um homem melhor. E hoje, na frente de todos, prometo continuar te desafiando, te apoiando e te amando pelo resto da minha vida. Sara conteve as lágrimas e sorriu antes de dizer seus votos. Nicolás, você é a pessoa mais irritante e encantadora que já conheci. Desde o início, você me fez questionar tudo, me desafiou e me ajudou a crescer. E agora, não consigo imaginar minha vida sem você. Então hoje, na frente de todos, prometo que nunca mais discutirei com você em um elevador. Os convidados riram, e Nicolás também. Mas também prometo que sempre estarei ao seu lado, não importa o quê. O celebrante sorriu. Nicolás Smith, você aceita Sara Evans como sua esposa? Aceito. Sara Evans, você aceita Nicolás Smith como seu marido? Ela olhou para ele, seu coração disparado. Aceito. Então, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Nicolás não esperou. Ele puxou Sara para um beijo apaixonado enquanto os convidados aplaudiam. E naquele momento, Sara sabia. Ela havia encontrado seu lugar, seu lar, seu amor. O que você achou da história de Sara e Nicolás? Compartilhe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, como você classificaria esta história? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.